Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de Game. Vamos para o último episódio da primeira temporada de Jujutsu Kaisen. Dá até uma tristeza, que eu não vou continuar falando de Jujutsu por um tempo, até voltar a segunda temporada. Mas, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações, vira membro do canal, R$3, tem acesso a conteúdo exclusivo, vários reacts, incluindo Wonder Egg Priority e também Horimiya. Então vamos lá para mais um episódio de Jutão, último episódio, play. Eita porra, o maluco tem o sangue ácido. Queimou o cabelo, o maluco é uma borboleta. Fujam com as costas viradas pra mim. Ih, a Kugisaki tá lascada. Eu cuido das suas costas. Eita, por que isso? Ele é rápido, né, o Itadori? Ele tá carregando ela ainda. Escapou. Eita porra, monstrão. Eita, lascou. Eita porra, fudeu. Meu sangue nem o do meu irmão mataria a não ser que cobrisse o corpo inteiro. Feitiço podre, decadência. Eita porra. Vai apodrecer o pessoal? Vai necrosar a galera? Pra mim esses dois caras ainda são um mistério. Você começa a apodrecer a partir de um ponto de entrada. Isso é interessante do ponto de vista lógico, porque eles são inimigos que se aproveitam de uma pequena brecha no corpo da pessoa, no caso pode ser também da personalidade, né? Mas aproveita de uma pequena brecha pra influenciar tudo e apodrecer tudo. Quase como se fosse uma grande infecção, né? 15 minutos pra viver, 10 minutos pra ela, então é veneno mesmo. Ele revelou o feitiço tá com mais força agora, aparentemente. É isso mesmo que ele falou. Teve uma garota que ficou grávida de um espírito amaldiçoado, ela não lembra como. Sofreu críticas extremas dos pais e parentes. Como assim você não sabe quem é o pai? Tá grávida e não sabe quem é o pai? Ih, meu querido, aí vai falar um pouco sobre esse negócio de que a família não aceita, e aí ela vai virar um monstro. Ela fugiu pra um templo regido por Jujutsu com o filho nos braços. O mais vil dos feiticeiros e uma mácula para os 3 clãs. O maluco fez ela engravidar 9 vezes de espírito amaldiçoado, porque ele queria fazer testes com ela. Como assim alguém consegue engravidar de espíritos amaldiçoados? E aí ele fez os testes, aí matou tudo, e aí escondeu todos os resultados, foi completamente destruído. Fetos da pintura da morte, de 1 a 3. Talvez a origem desse poder seja o rancor da mãe. Eu não tenho rancor particularmente contra ninguém. Não parece Fushiguro, bicho. Aí os irmãos estão falando que o futuro que o Mahito e companhia tem interesse é um futuro que é mais atrativo pra eles. Tudo isso é muito estranho, né? Eles são filhos de uma humana, mas eles são ainda espíritos amaldiçoados. Um por todos por um. Nós somos 3 e 1. Os 3 mosqueteiros aí, ó. Aqui eles estão valorizando a questão da família, né? Eles estão valorizando um ao outro como família. E eles estão decidindo o futuro deles mesmos, né? A partir do ideal dos outros espíritos amaldiçoados. Porque esse ideal pra eles é mais conivente. Ressonância? Eita, ela botou... o que você fizer comigo vai voltar pra você, amigão. Devolve a maldição ao usuário. Ela tem um poder muito forte, né? A ressonância segue a ligação com o alvo. E aí ela utilizou do sangue dos caras, né? Do sangue deles pra poder usar esse poder. Como você consegue se mover também? Porque ele é um bakemono. Ele é um monstro. Socão. Caralho. O Ryomen faz ele ter resistência a veneno. Caralho, bicho. Brabo. Cala logo a boca. Vai ter que resistir à dor. Não pode desativar. Ih, esse maluco vai morrer. Desativou. Bicho, eu nem sei quem são. Nem sei quem são esses caras. Só sei que eles estão errados, eles estão apanhando. E isso que importa. Desativou o feitiço porque se preocupa com a família. Meu Deus. Brabo demais, né, mano? Caralho, bicho. Bom demais, bicho. Vai tomar um socão, vai. Meu Deus, vai dar uma pregada na cabeça do maluco. Meu, bom demais, né? E a trilha sonora? Puta que pariu. Brabo demais. Luz preta foi essa? Foi a sua morte. O irmãozinho foi pro saco. Surprise, motherfucker. Puta que pariu, bicho. Matou mesmo, foda-se. E o maluco não tá ali. Somos 3 e somos 1. Ele tem um corpo físico, ele não é só um espírito amaldiçoado. Porque ele nasceu de uma mulher. Caralho, apareceu um caminhão do nada, foda-se. E o maluco pegou a carona, foda-se. Cadê o carro? O carro tá indo sozinho, foda-se. Se frear, você morre. Ele tem um corpo físico, as pessoas estão vendo esse cara. O que essa mulher tá fazendo? O braço do maluco ficou pra trás. Vai se fuder sim. Não importa onde você esteja, meu amigo. Não adianta querer fugir. Caralho. Brabo demais, mano. Tá explicando a zona de novo do Kokusen? Meu Deus.
Pediu desculpa. Tchau, né? Caralho. Puta que pariu, bicho. Não tá feliz, não. Estão jogando o jogo da vida ali. Esses irmãos foram mortos mesmo. Marrito felizão, né? Óbvio. 14 minutos aqui, a gente teve a briga dos irmãos com o Itadori e com a Kugisaki. Lembrando que até o episódio passado eles estavam falando sobre trote, né? Termina aquela questão do Fushiguro, o Fushiguro quase acabado lá, mas ele consegue eliminar o espírito amaldiçoado. Esses caras, eles são filhos de humana com o espírito amaldiçoado, ou seja, eles têm algo de humano neles. Eles têm um corpo físico, eles existem, as pessoas enxergam eles. Só que eles são, basicamente, 100% maus, são 100% amaldiçoados. Eles já nasceram amaldiçoados, eles já nasceram com a sua morte dada como certa, eles já nasceram como considerados algo ruim pela sociedade, algo que faz mal, algo que apodrece a sociedade. Por isso que ele tem a questão de usar o sangue dele. O sangue dele faz ele apodrecer as pessoas, faz ele poder entrar em contato com as pessoas e apodrecê-las. Então, se a gente for parar para pensar nos dois temas, o que ele está dizendo aqui é que existem pessoas que são alimentadas aí pelo rancor familiar, pelo rancor de que eles nasceram já sem nenhum tipo de futuro, né? Aquela questão de pressão familiar, pressão de você ser a família ideal, né? No Japão principalmente, isso tá pegando aqui, né? Nesse caso. Então eles pegam o quê? Eles estão pegando o trote e esse cara que é rejeitado pela família e pela sociedade, porque ele automaticamente não é humano necessariamente, ele é um monstro. Esse cara está competindo com o Itadori e com a Nobara. O Itadori tem uma resistência física muito grande e não é qualquer coisa que vai envenená-lo, não é qualquer coisa que vai apodrecê-lo. Ele tem uma resiliência muito grande também, né? Então não vai ser um trote que vai acabar com ele. E a Nobara, ela tem a habilidade de reação, ela é reativa. Então se alguém faz mal a ela, ela vai lá e devolve a mesma coisa na mesma moeda pra pessoa. Então essa foi a ideia. Então o cara que tá querendo infectá-la através, talvez, por exemplo, de um trote, ou por exemplo, dessa maldade inerente dele, ele tá querendo fazer com que ela apodreça por dentro, com que ela se corroa, a Nobara está devolvendo isso pra ele na mesma moeda. Está falando, então, já que você quer me matar, já que para você a família é muito importante, então eu vou também trabalhar com esse conceito e eu vou devolver essa tua magia pro teu irmão lá, que é do mesmo sangue que o teu. Irmão esse que também é uma maldição. Então a Nobara se utiliza da agressão do agressor para se defender. E aí não importa se você tá perto ou longe, ela vai arranjar um jeito de te ferir como você tá querendo ferir ela. Então a Nobara é bastante reativa, ela baseia muito da sua interação com o mundo a relação de o que você me dá, eu te devolvo. Então se você quer apodrecê-la, se você quer acabar com ela, se você quer fazer com que uma pequena falha dela se torne uma grande falha para ela apodrecer por dentro, é isso que ela vai fazer com você. Ela vai pegar nos mesmos pontos e vai te mostrar o que você está fazendo com ela não é tão grave quanto que essa mesma coisa que você faz pode fazer com você mesmo. E isso que você faz pode te destruir e te destrói, como foi mostrado no episódio até agora, 15 minutos. Porque a Nobara conseguiu eliminar os dois irmãos, praticamente, junto com o Itadori. O Itadori tem essa resistência física, resistência mental, essa habilidade de correr atrás das pessoas que estão o agredindo, as pessoas que estão agredindo os seus amigos, essa habilidade de, mesmo assim, ainda ter uma certa empatia, né? Porque ele ficou incomodado com o que ele fez. Existia ainda um pouco de humanidade nesses dois monstros, mas ele cortou esse mal pela raiz, podemos dizer assim, porque o cara já tá pensando, vou matar esses dois, vou eliminar esses dois. E o Itadori não tá fazendo nada além de se defender nesse caso. A partir do momento que as maldições consideram que é impossível você sobreviver no mesmo lugar que essas duas pessoas, no caso de Itadori e Nobara, a partir desse momento eles traçam a ideia de que você deve eliminá-los da competição para poder ter um mundo mais agradável para vocês mesmos, porque a ideia toda disso aqui é ajudar no plano do Marrito e companhia de fazer as maldições, todos os espíritos amaldiçoados sobreporem aos humanos, né? Toda a ideia é essa aqui. E aí, como eles são muito mais espíritos amaldiçoados do que humanos, então para eles vale muito mais a pena um mundo onde esta classe tenha sobrevivido e tenha se colocado como sobrevivente aos custos dos humanos.
Então se a gente for utilizar do tema trote, por exemplo, esses caras se utilizam do trote para poder ferrar com pessoas e assim, né, subirem na sociedade. É literalmente isso. Porém, a partir do momento que eles encontram pessoas que têm uma capacidade física, uma capacidade mental muito forte, eles não têm como vencer essas pessoas, porque eles vão ser combatidos, eles vão ser vencidos, como foi mostrado agora no episódio. Não adianta você querer vir me apodrecer aos poucos com brincadeirinhas, com trotes ou qualquer outra coisa. Eu vou resistir a isso, eu vou mostrar pra você como que o que você tá fazendo é extremamente doloroso, e tudo aquilo que você tá aplicando às pessoas, você vai sentir também, e quando você sentir isso, você vai perceber o medo que você tem. E aí, ele sente muito medo por causa do irmão, ele desativa ele para de fazer trote porque tá fazendo trote com o irmão, digamos assim. Ele para de fazer o trote e não adianta nada porque a ação dele já foi, a ideia dele de apodrecer as pessoas já foi, né, exibida. Então ele já aplicou o dano a alguém e esse dano vai voltar pra ele de alguma maneira. É que eles estão falando, né, sobre a diferença entre matar e exorcizar. A diferença entre matar e exorcizar é a diferença entre você eliminar a possibilidade do outro de competir contigo mais uma vez nesse mundo, e exorcizar, eliminar apenas aquele mal. Essa é a diferença. Então, aquele mal que tá fazendo mal para a sociedade, geralmente é alguma coisa atrelada a algo psicológico, algo sociológico. Então, esse mal que tá fazendo na sociedade, por exemplo, Marrito. Marrito, ele representa todo o mal do humano na sociedade. Se você elimina todo esse mal do humano na sociedade, você tem uma sociedade mais segura. Então isso é uma maldição. Quando você está falando de um espírito amaldiçoado, de uma maldição, você está falando necessariamente de um conceito subjetivo relacionado a algo que faz mal para os humanos. E matar essa pessoa está tão dentro desse conceito de maldade que ela é o próprio mal. Esses três irmãos, eles estão tão dentro do que faz mal à sociedade, eles têm tantos comportamentos que fazem mal à sociedade, que eles até se confundem com essa maldição, mas eles ainda são humanos, é uma coisa diferente, eles ainda têm um corpo físico, eles ainda são alguém neste mundo. Então pro Itadori isso é uma situação um pouco complexa. Pense você, uma coisa é você eliminar algo que ninguém vê, que ninguém tem afeto, que não tem sentimentos, digamos assim, certo? E apenas quer te destruir. Uma coisa é você focar nesse tipo de problema, a outra coisa é você focar em pessoas que têm algum afeto, como foi mostrado pelos monstros, que têm sentimento, mas que elas estão tão introduzidas nessa questão de fazer mal à sociedade, basicamente você vai ter que eliminá-las, você tem que prender, você vai ter que puni-las, você vai ter que fazer alguma coisa. Então o Itadori está entrando em conflito nessa situação. O que ele quer de fato? O quanto que vale a pena. E aí a Nobara não tá interessada nisso, porque pra ela, o mal, a pessoa ser má e a maldição ser má, pra ela é a mesma coisa. Ambos devem ser eliminados. Nobara falando que ele tá muito pior que ela. Pra mim não muda nada. Essas coisas acontecem na carreira de Jujutsu. Tem um limite de pessoas que dá pra salvar. Tipo, o número de ascensos na sua vida, sabe? Então ela tá fazendo essa comparação justamente. Ela acha que tem pessoas que não tem solução. Pra ela não tem solução. A pessoa tá tão dentro da maldade, foi criada num ambiente de maldade, só consegue pensar em maldade, só consegue pensar em coisa ruim. Pra ela, essas pessoas, elas não têm solução. Já o Itadori fica refletindo. Pra ele, pode ser que tenha uma solução e ele tá querendo buscar a solução. Ele tá decepcionado porque ele não encontra essa solução, né? A Nobara não tem essa questão, ela não tem essa preocupação. Ela não se preocupa se dá pra salvar ou não as pessoas que estão completamente controladas por um espírito amaldiçoado, ou que são até um espírito amaldiçoado. Ela não tá interessada nisso, ela tá interessada em eliminar o mal. Seja isso espírito, seja isso corpo físico. Não quero me deixar abalar por quem não está sentado num dos bancos que tem, num dos assentos que tem disponíveis. Ela tem alguma coisa contra quem fica em pé no ônibus. Tem também gente como você que traz a própria cadeira e senta. A gente não teve tempo pra pensar se eram espíritos ou mestre de maldição. Aí ela tá explicando, dentro da nossa limitação, foi a única coisa que a gente podia fazer pra nos salvar e ainda eliminar esse mal. Então ela tá falando, olha só, você tá muito preocupado, você pode até estar arrependido, mas o que a gente ia fazer nessa situação? Ele chorou quando viu o irmão morrer. Tá preocupado com o sentimento do cara. Lágrimas foram derramadas pelas vidas que eu matei hoje. Mas Nobara tá irredutível. Se assim nós somos cúmplices. Escuro da merda. Tá vivo, tá vivo. Será que eu como o dedo? Não come essa porra, mas você cuida dessa porra. Ah, mas o Sukuna mesmo vai comer. Ai, caralho, foda. Ele não comeu, o que comeu foi o Sukuna.
Cada um levou um de classe especial. Deve ser minha habilidade como instrutor, que eles são tão bons. Conversando com o Tahime aí, tem algum traidor aí. Ah, é aquela mina lá. Pagou. Pagou bastante, viu? Foi pouco não. O Itadori... O Sukuna e o Itadori foram apenas o gatilho. A maldição da ponte de Yasuhashi poderia ter começado a matar a qualquer momento. Não conta que ele teve ressonância. Queria salvar muita gente, né, moleque? Vão morrer porque você tá vivo. Se você existe, você tá influenciando o mundo inteiro ao teu redor e você tá fazendo maldições acordarem. Você está fazendo a sociedade acordar. As coisas ruins da sociedade aparecerem porque você existe. Porque você tem um mal muito grande dentro de você. E as outras maldições, elas querem mostrar que existem pra você. Mas se você salvar alguém... E aí ele tá lembrando da frase do Fushiguro. E se você salvar alguém que vai causar mais mortes? Basicamente é o próprio Itadori, né? Banda braba demais, bicho. Bora matar especial. A gente tem que defender a sociedade. Eles são de primeiro nível. Brabo, fala... Botou... Todô e Meimei. Mas aí o... Meimei, ela indicou porque o Gojo pagou, né? Bom demais, cara. Mas basicamente estão indicando os caras como primeiro nível pra eles poderem lidar com os problemas maiores, né? E não com problemas menores da sociedade. Se um cara chamar... Tomou-lhe. Trabalho. Gojo. Reunião. Deve ser grande. Missão pesada. Acabou, né? Muito bom, parabéns aos envolvidos. Um dos melhores episódios, parabéns. Muito bom, parabéns. Tá, acabou o episódio. Acho que o episódio foi principalmente para falar sobre essa questão de você ter que lutar contra os inimigos da sociedade. Os inimigos não são apenas invisíveis, às vezes eles são visíveis mesmo. Às vezes são pessoas que estão sendo inimigos da sociedade, não são apenas conceitos, ideias, ideais, né? Não são apenas representantes de um grande medo. Às vezes são pessoas, de fato, pessoas que estão completamente... que já tem essa maldade inerente, podemos dizer assim. Embora tenham conceitos como, por exemplo, família, amizade, companheirismo entre si, eles têm essa amizade e companheirismo entre si apenas e não com as pessoas que estão fora desse círculo. Já Itadori, Fushiguro e Nobara têm abertura para isso, eles têm essa abertura para pessoas de fora do círculo também. E não são pessoas que têm as mesmas ideias, são pessoas que têm ideias diferentes, enfim, eles lidam com o diferente. Já a família de espíritos amaldiçoados aí / humanos, essa família se preocupa apenas com si mesma, todos, um por todos e todos por um, entre a gente, e quando um desses membros está fora, elas ficam uma família mais fraca, é por isso que 2 perderam nesse episódio. Ele utiliza da questão do trote principalmente para falar como o trote é uma coisa muito agressiva, como pessoas se aproveitam do trote, como espalhar o que o trote é, espalhar o procedimento do trote, como ele funciona, como isso é bacana para alguém, que não sei o que, isso também é uma maneira de você influenciar outras pessoas e você aumentar a capacidade desse evento negativo. Então ele fala disso no episódio passado e nesse ele fala quem é que tá fazendo esse trote, digamos, crescer, a influência desse trote crescer a ponto de matar pessoas. Ele mostra que são pessoas, basicamente pessoas más, pessoas que têm na sua formação, na sua ideologia, conceitos que são negativos às pessoas, e aí tem a discussão do próprio Itadori, que o Itadori pensa como eu posso ficar bem com isso, sendo que são pessoas, e ele entende isso porque ele né, boa parte uma maldição, visto que ele tem o Sukuna dentro dele, escondido e controlado, mas ele tem o Sukuna dentro dele, ele tá muito mais próximo desses caras do que a Nobara e o Fushiguro. Então o Itadori tá muito próximo, ele sente uma certa identificação com esses caras porque ele tem algo que esses caras têm. Por isso, inclusive, que o próprio Fushiguro fala sobre a questão da ressonância do Itadori. Então o Itadori ele tem essa compreensão, ele tem essa empatia com pessoas que têm algum tipo de semelhança com ele, ao mesmo tempo que ele sabe que não tem muito o que fazer, então ele foi lá e tomou atitude de qualquer maneira. A Nobara, ela não tem essa experiência, ela não tem essa proximidade com uma maldição quanto o Itadori tem, que tem algo dentro dele. A Nobara, ela consegue observar de fora e apenas de fora. Ela não tem empatia com a maldição. Ela não importa se tem o corpo físico ou não, ela não tem empatia com aquilo que é mal. Ela tem a convicção de que ela deve combater isso e que ela pode usar inclusive as mesmas armas que eles para combater isso. O Fushiguro também tem uma outra visão, ele tem a visão de que ele tem que salvar apenas... tem que salvar diferentemente as pessoas, quem precisa mais ele vai salvar, quem precisa menos ele não vai salvar, porque não precisa ser salva. Então cada um aqui
tem uma concepção do que merece ser salvo, do que merece continuar, do que merece ser eliminado e do que merece atenção para que a gente possa, talvez, de alguma maneira, modificar. Então, será que é possível? Será que é possível? Por exemplo, nesses 3 espíritos amaldiçoados do ACS que tem um pouco de humano, será que é possível transformar esses caras? Será que é possível tirar apenas a maldição, apenas a coisa ruim dele e deixar apenas a coisa boa? Será que é possível transformar essas pessoas? É isso que talvez o Itadori esteja pensando. Será que esses caras podem se tornar aliados da gente? Será que porque eles conhecem um mal muito grande, não é interessante ter eles como aliados para justamente a gente poder combater esse mesmo mal? Visto que eles estão mais próximos desse mal do que a gente? Então o próprio Itadori ele já tem um pouco mais essa compreensão, mas os outros não têm. Então talvez o Itadori seja uma ponte entre a pessoa que representa o mal e as pessoas que não têm, que não representam o mal. E talvez por isso que tenha tido aquela conversinha dele com o Sukuna, né? A questão de salvar pessoas que podem matar muitas outras, talvez cada vez pegue mais pro Itadori. Não só porque ele é uma pessoa que está influenciando maldições que estão matando pessoas, mas também como ele está interpretando que talvez ele tenha que salvar algumas pessoas que podem matar outras. E bom, acho que é isso desse episódio. Jujutsu Kaisen falando sempre sobre essa questão da escola, de como do que impacta as pessoas na escola. Essa parte toda foi toda sobre trote, pessoas que influenciam nessas ideias negativas, nessas ideias que matam pessoas, essas ideias que fazem mal às pessoas na escola, como a gente afasta pessoas da sociedade a partir do momento que a gente tem esses costumes que são aversivos à própria sobrevivência da sociedade. Então, Jujutsu Kaisen tá falando bastante sobre isso e falou nessa parte toda. Acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vira membro do canal, 13 reais, muito obrigado, valeu, falou.